Todos sois bem-vindos. Vamos começar com uma oração, que é muito importante. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Nosso irmão Pedro, ele é nosso co-anfitrião. Ele vai estar... alguém que vai chegando atrasado, pode conversar com ele. E, inclusive, quem tem o WhatsApp dele pode até passar perguntas para ele, tá? E ele poderá estar passando aqui para mim. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu não tenho condições de, ao mesmo tempo, dar aula e atender o WhatsApp. Aí a gente não sabe o que a gente faz primeiro. E é uma coisa que nós estamos aprendendo. Então, com o passar do tempo, vocês vão ver que a aula hoje ela vai ser mais dinâmica. A aula ela vai ser de 1 hora de duração só. Terça-feira passada a gente acabou exagerando, deu mais de 2 horas, e isso não vai mais acontecer, tá bom? Porque não adianta ter muito tempo, porque às vezes fica enfadoso, fica tarde. Então, vai ser de 1 hora, e se der tempo a gente abre para pergunta, mas as perguntas poderão ser mandadas pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp do nosso irmão Pedro. Vou até colocar aqui, ó, embaixo aqui o WhatsApp dele, que é o 9986052. Tá no bate-papo aí. DDD 44. Então, quem quiser mandar perguntas, tá bom? Ou tá tendo dificuldade, conversa com ele que ele vai poder mexer por fora. Todos sois bem-vindos. Vamos começar orando. Para que fique registrado, essa aula número 3 de novembro de 2020, aula sobre entendendo o Evangelho do Reino e entendendo o Evangelho da Graça. Você que vai iniciar essa aula comigo, eu quero convidar você para, então, orarmos nesta hora. Meu Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graça, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de trazer, Senhor, o conhecimento da Tua palavra para os Teus filhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, nos desprender de qualquer ensinamento humano, mas nos dê, Senhor, pela Sua graça, o entendimento que vem do céu, a revelação do céu, para vivermos o melhor desta terra. Nós oramos por aqueles que estão assistindo nesta hora, mas por aqueles que vão ouvir através de podcast, ou até mesmo a aula assistida. Eu peço, Senhor, a Tua graça no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, nós estamos iniciando essa aula, hoje é dia 17 de novembro, o ano é 2020. A aula de hoje é sobre entender o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Para você que já assistiu 2 aulas, você já teve acesso a entender o que é o Evangelho do Reino. Eu não posso me ater sobre o Evangelho do Reino, porque já foram 2 aulas. Por mais que o conteúdo dado nas 2 aulas simboliza 20% do conteúdo total. Mas para nós prosseguirmos avante naquilo que nós precisamos aprender, nós precisamos entender a diferença do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça. Então, vamos começar a aula de hoje. Seja bem-vindo. Eu vou compartilhar agora com você que está podendo ver o visual, uma tela que eu explico como é o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Para você que só me escuta através do podcast, eu aconselho que você pegue aí a Bíblia e anote os versículos e capítulos para que você possa entender de uma maneira mais adequada. Então, a aula de hoje é Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Evangelho do Reino. Vamos começar, então. Primeiro, nós precisamos relembrar algumas coisas. O que é Evangelho? Evangelho, literalmente, o Evangelho significa boa mensagem. Então, a palavra Evangelho significa boa mensagem. Ou então, boa notícia. Ou então, boas novas. E ela tem a sua
A sua origem da sua palavra grega, que é angelion, ou o bom evangelho. Angelion, mensagem. Então, evangelho, irmão, é boa notícia. Evangelho é uma boa mensagem. Então, tudo aquilo que de repente não é bom, então não é evangelho. Porque se evangelho significa uma boa mensagem, se evangelho significa uma boa notícia, então aquilo que é contrário à boa notícia, a boas novas, pode ser qualquer coisa, menos o evangelho. Então, é importante você entender que evangelho é boa notícia, é mensagem, é boas novas. É importante você entender isso. Sabendo disso, vamos para frente. É bom você anotar. Então, escreva aí no seu caderno. Evangelho, boa notícia. É por isso que no Novo Testamento nós temos quantos evangelhos? 4. Não é verdade? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que evangelho? Boas notícias de quem? Eles escrevem sobre quem? Sobre Cristo. Então, são boas notícias de Cristo. Então, vamos lá. Evangelho, boa mensagem, boa notícia. Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Se nós aprendemos que Evangelho significa boa mensagem, boa notícia e boas novas, logo, o Evangelho do Reino significa uma boa mensagem do Reino. Evangelho do Reino pode significar uma boa notícia do reino. Mas de que reino que é falado? O reino de Deus, irmãos. E o que significa a palavra reino? A palavra reino significa, olha aí, governo, domínio, majestade e governo de Deus. Então, quando nós falamos de Evangelho do Reino, nós estamos falando das boas novas do reino de Deus. Então, quando um camarada ele quer falar mal da igreja dele, ele não está falando evangelho. Ele não está fazendo boas notícias. Compreende por que muitas pessoas não querem aceitar o evangelho? Porque o evangelho que está sendo pregado não é boa notícia. Porque se fosse uma boa notícia, as pessoas queriam esse evangelho. Mas estão fazendo do evangelho uma outra coisa que não é uma boa notícia. Você imagina você ser convidado, você ser convidado para uma festa. Então, eu vou convidar você para a festa. A festa é o aniversário do meu filho, mas antes de convidar, eu vou falar, olha, eu preciso te dar uma notícia. Ó, na minha casa, minha mulher não aceita que ninguém entra com o pé calçado. Na minha casa, para poder pegar água, ela não aceita que ninguém abra a geladeira. Na minha casa, os meus filhos fazem barulho. Ó, eu moro num apartamento e o pessoal que mora em cima é muito barulhento. E não vai ligar se minha mulher der uns berros lá, ou se o meu filho começar a quebrar tudo. Isso pode ser qualquer coisa, menos uma boa notícia. É por isso que um grande filósofo e homem de Deus, ele diz assim, que o evangelho, ele não precisa ser pregado, ele precisa ser vivido. Então, o evangelho só é anunciado quando, se for necessário, viva o evangelho, pratica o evangelho, e se preciso for, você fale dele. Você já não ouviu alguém dizendo assim, ó, fulano se converteu só de ver a vida daquela família? Ó, ou testemunho de alguém falando assim, olha, eu me converti porque eu morava do lado de uma igreja, eu morava do lado de uma família que era cristã. Por quê? Eles não precisaram ser evangelizados. Eles viram o evangelho na vida daquela pessoa. Então, o evangelho é boas notícias. Então, primeiro evangelho do reino, então é boas notícias do reino de Deus. Vamos lá? Podemos continuar? E o evangelho da graça? O que é o evangelho da graça? Lembrando que evangelho, de novo, significa boa mensagem, boa notícia, boas novas. Então, o evangelho da graça é as boas novas da graça de Deus. Anote isso. O evangelho da graça é as boas novas da graça de Deus. Boas notícias da graça de Deus. Uma excelente mensagem da graça de Deus.
Entendendo que evangelho, então, é boas notícias, é uma mensagem boa, você precisa entender o que é graça. O evangelho do reino, eu expliquei para você o que é reino. Mas e graça? A graça é uma palavra latina que foi traduzida do grego, que é o caritas. Mas essa palavra ela tem uma raiz grega, que é charis, o qual tem por significado, aí vem no nosso idioma, no português, para nós entender. O que é graça? É amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Então, a graça é um favor imerecido, é um dom gratuito, é um favor concedido a alguém, é uma generosidade incondicional. Graça é quando alguém não merece, mas você dá o presente do mesmo jeito. Você já deu um presente para uma pessoa que não merecia? Por exemplo, para o marido. O marido está perturbado a semana inteira, mas é a semana do aniversário dele. A esposa fala assim, eu vou fazer uma janta especial para o meu marido, né? Eu vou fazer aquela comidinha que ele gosta. Ele não está merecendo, não. Mas quer saber? Eu vou fazer. Você está exercendo a graça sobre a vida dele. Você está exercendo um amor incondicional. Porque se você fosse exercer um amor condicional, lembra-se, essa semana ele não está merecendo. Mas como é um amor que não tem condição, é incondicional, então você faz. Então você dá. Então, a graça é um amor incondicional. Escreva isso. A graça é um dom gratuito. É um favor concedido a alguém. É generosidade incondicional. Anotou isso? Graça. Graça é um favor que nós precisamos, mas nós não merecemos. Vamos lá. Eu espero que hoje seja mais fácil para você poder acompanhar, para você poder entender através do PowerPoint que você está tendo acesso aí, tá ok? Vamos lá. Vamos entender o que é Evangelho da Graça. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. No capítulo de número 2. Efésios. Capítulo de número 2. Pega a Bíblia, irmão. Não tem como você estudar sem Bíblia. Efésios, capítulo de número 2. Acompanhe comigo. Nós estamos falando, vou falar primeiro para você sobre a salvação é pela graça. Quem quiser receber essa aula, deixa o seu e-mail e o seu telefone. Porém, só será dada a aula para quem assistiu ao vivo até o final, tá bom? Se você só colocar o seu nome e dar tchauzinho, aqui fica registrado. Então, aí eu não vou mandar aula para você. É uma questão de honra, é uma questão de princípio, tá bom? Então, quem assistiu até o final e quiser, eu vou passar essa aula de hoje, tá bom? Aí você deixa o seu e-mail e seu telefone. Mas se por um acaso você sair no meio da aula, infelizmente, por princípio, eu não mando para você. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos falando sobre a graça. Para você entender por que precisa entender o evangelho do reino e o evangelho da graça. Pastor, mas não é só um evangelho? Então, deveria ter sido desde o princípio. Mas como Adão perdeu, então nós precisamos agora reconquistar e você vai entender. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E vos vivificou, aos Efésios 2. E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados. Versículo de número 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo de número 3.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, muito que nos amou, versículo 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundância e riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Anote aí, grife na sua Bíblia o 8 e o 9, é muito importante. Efésios 2, versículo 8 e 9. Grife aí na sua Bíblia, anote aí. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, a salvação é pela graça. A graça é favor imerecido, é favor incondicional, é presente. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, você pode fazer de tudo que você não vai conquistar ela. Tem que ser através da fé, por meio de Cristo Jesus. 9, versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, quando você encontra aquele irmão dizendo assim, se eu não for ser salvo, ninguém vai ser salvo, ele não vai ser salvo mesmo, porque ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Isso não é condição para ser salvo. A condição para ser salvo é o amor incondicional de Deus para as nossas vidas. Você pode ser obediente, você pode ser fiel, mas isso é algo natural. Como assim? Tem coisas naturais na nossa vida? Claro que tem. Tente parar de respirar. Vamos tentar? Tenta aí. Fecha o nariz. Ah, eu vou parar de respirar. Quanto tempo você consegue? Você não consegue, irmão. Porque é algo que está dentro de você. Então, aquele que está em Cristo Jesus, e nova criatura ele passa a viver um evangelho novo. Mesmo que ele não queira, ele não consegue. É como uma pessoa que fala, eu não quero respirar, eu não quero respirar, eu não quero respirar, eu não vou respirar. Que jeito, irmão? Assim o amor de Deus, ele é incondicional. Agora, olha na tela aqui, que eu vou colocar o versículo e passando para que você possa, então, entender de uma maneira diferente. Olha comigo na tela aí. Eu coloquei o Efésios 2 de novo. E eu grifei algumas coisas que eu quero comentar. Primeiro, versículo 1. E vos vivificou estando os mortos em ofensas e pecados. Em que, primeiro, 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e em pecados. Se você ler só isso, sem entendimento, você vai entender nada. Mas se você assistir a primeira aula do Evangelho do Reino, você vai entender que porque Adão perdeu o domínio, a morte veio para o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo de ofensas, pecados e destinados à morte. Mas o escritor Efésios diz assim, que Cristo e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quando você começa a entender o evangelho do reino, o evangelho da graça, você tem parâmetro para poder entender. Por que ele já começa escrevendo que nós estávamos mortos? É claro, quando Adão pecou, Eva pecou, veio a morte. O decreto de morte, a pessoa nasce já com o decreto de morte. Mas através do evangelho da graça, Cristo traz vida e vida com abundância. Olha o versículo 2. Em que noutro tempos andastes, segundo o quê?
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá falando o que de novo, irmão? Tá levando você lá para o Éden, mostrando que Adão caiu, veio o pecado, o domínio que ele tinha foi entregue para Satanás. Perdeu Deus? Não. Ele perdeu a religião? Não. Ele perdeu o domínio e perdeu o direito de viver para sempre. Então, agora, o que acontece? Nós andamos segundo o príncipe das potestades do ar, que opera agora e nos filhos da obediência. É por isso que quando você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Você se torna agora, através do evangelho da graça, você não merecia, mas você precisa. Eu estava no pecado, você estava no pecado, mas agora nós não somos mais o filho da desobediência. Versículo 3, acompanha na tela. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Eu vou falar uma coisa aqui, é um spoiler do que eu ia falar no final. Na graça, você vai entender que você pode fazer de tudo, que você não tem como agradar a Deus, que você não tem como pagar o que Ele deu para você. Porque na graça, ela é imerecida. Então você pode fazer de tudo. Você pode fazer de tudo que você não vai retribuir o que Deus faz para você. Mas aquele que começa a entender o evangelho do reino, o evangelho da graça, aí ele entende onde fala assim, ó, porque Deus, João 8,32, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Então, aquele que tem uma nova vida em Cristo, ele não precisa fazer mais nada, porque ele não é mais escravo. Quando eu sou escravo, eu preciso fazer uma coisa. Mas aquele que está na graça, ele não precisa fazer, mas ele pode. Deus não precisava amar, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não precisava, mas ele deu. Então, quem entende o evangelho da graça, o evangelho do reino, ele entende que ele não precisa fazer mais nada, mas ele pode, porque aquele que ama, dá. Anote essa frase que eu estou falando, que daqui a um pouco vai você entender melhor. João 3,16. Agora, continuando, Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, por causa do nosso pai Adão, nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos ofendendo o Senhor, o seu reino, porque somos filhos da desobediência. A nossa geração vem dos filhos da desobediência, mas pela graça, pelo amor de Deus, ele nos ressuscitou. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí eu pedi para você anotar o 8 e o 9, porque pela graça sois salvos. Querido, a salvação é pela graça. Não é você dizimando que você vai ser salvo. Não é fazer um voto de nunca mais cortar o seu cabelo e ser um nazireu que você vai ser salvo. Não é guardando o sábado que você vai ser salvo. É pela graça. É pela graça que você é salvo. E é pelo meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus deu isso para nós. E não vem das obras. Então não adianta eu guardar o sábado. Não adianta ficar dando esmola. Não adianta eu ficar ajudando as pessoas para eu ser salvo. Não, a salvação não vem da obra. Porque senão, irmão, tem gente que ajuda tanta gente que poderia ser salvo. Mas ele ajuda muita gente, poderia ser salvo. Você sabe por que ele não vai ser salvo?
Porque ele não tem Jesus como seu Salvador. Porque se fosse assim, os espíritas, então, estavam tranquilo. Porque nós, evangélicos, temos que aprender com os espíritas. Eles ajudam todo mundo. É uma vergonha para nós que dizemos que amamos os outros, e às vezes nós não amamos alguém que está do nosso lado, porque nós vamos ajudar só quem é da mesma igreja. Saiu da igreja, então nem saudar eu saldo mais. Eu não vou saudar quem sai da igreja. Virou meu inimigo agora para sempre. É por isso que a salvação não vem das obras. A salvação vem da graça. Vamos lá? Espera aí que daqui um pouco você vai entender melhor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Na aula passada eu me perdi nisso e aí foi o problema. Ok? Agora, vamos lá. Só um segundinho. Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. Acompanha comigo aí. Nós já falamos que o Evangelho da Graça são boas novas do quê? Se nós somos da graça, então, o que é boas novas da graça? É dizer assim, ei, eu tenho uma notícia boa para você. Você é pecador, Jesus já morreu por você. Através dele, você tem direito a ser salvo. Ah, mas eu não mereço. É exatamente. A graça não é para quem merece. A graça é para quem precisa. Ah, você já ouviu alguém falando, não, mas fulano não merece ser salvo. Ninguém mereceu ser salvo. Nós precisamos da graça de Deus. Se você for ver, ninguém mereceu foi nada. Mas nós precisamos da graça de Deus. Então, Deus, por sua vontade, resolveu nos perdoar e nos aceitar. Então, a graça é isso. Pastor Cílio, o que é a graça? Olha, Deus resolveu me aceitar como eu sou. Eu era um adúltero e ele me aceitou. E agora eu sou uma nova criatura. Eu roubava todo mundo e ele me salvou. E agora eu não estou mais lá no mundo. Deus resolveu nos aceitar como nós éramos. Ele nos aceita como nós éramos. Agora não significa que você tem que continuar como você era. Daqui um pouco você vai entender. Porque tem uma tal de hipergraça aí que é demoníaca. Hipergraça posso pecar, eu posso... para com isso. Daqui um pouco eu vou explicar. Toma cuidado, o pastor Cílio não está fazendo heresia, não. Vamos lá. Efésios agora, uma página antes. Efésios 1, 3 a 7. Uma antes. Hoje nós estamos explicando o que é o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Vamos lá. Acompanhe comigo aí. 1, versículo de número 2. Eu quero chamar a sua atenção que em vários momentos o apóstolo Paulo começa dizendo assim a palavra, e talvez você vai escutar isso que você nunca escutou de ninguém. Sempre ele começa a graça e a paz da parte de Deus. Quando ele fala graça, meu irmão, ele está se referindo assim, ei, Deus te amou de tal maneira, Deus te ama sem condição nenhuma, Deus resolveu te perdoar. Então, sempre quando ele fala sobre a graça, ele está falando do evangelho da graça, ele está falando que é a maneira que o Senhor te aceitou. Então, ele começa no versículo 2, a vós, a graça. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito. Daqui um pouco eu vou falar o que é beneplácito, de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Agora, eu vou dar a interpretação desse texto, falando do Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Se você puder, anote. Anote na sua Bíblia, anote num papel, anote num papel, no teu caderno de estudo. Efésios 1:3, entendendo a graça de Deus. É muito importante. Isso serve para você ministrar, para você salvar vidas. Então, entendendo a graça de Deus. Primeiro, olha o que diz o versículo de número 3. Vamos interpretar o versículo número 3. Eu vou começar pelo 3, porque pelo 2 eu disse a vós a graça. Então, ele já está falando sobre graça, tá? Então, não precisa falar de novo. Então, eu vou começar no 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, meu irmão, Deus já te abençoou com tudo. Pronto. Deus te abençoou com tudo. Então, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Quando você está nos lugares celestiais, Deus já te abençoou com tudo. Pastor, por que algumas coisas não se cumprem? É porque, às vezes, você não está 100% no lugar celestial. A graça, ela só vai funcionar se você estiver no lugar celestial. Por quê? Presta atenção. A graça, ela te busca lá das trevas. Te busca lá do meio da escravidão. Te busca lá. Mas quando ela te traz aqui para o reino da luz, ela te tira das trevas e traz para você para as regiões celestiais. Quando você está na região celestial, irmão, o Senhor já te abençoou com tudo. Essa é a grande verdade. Tudo. Agora, pastor, por que eu não estou conseguindo viver esse tudo? É porque ainda você não entendeu como é ser um cidadão do reino de Deus, debaixo do governo de Deus. Por quê? Porque se nós dissemos que nós estamos debaixo do governo de Deus, por que ainda saem palavras torpes da nossa boca? Por que ainda nós mentimos? Por que ainda nós enganamos algumas pessoas? É porque tem hora que a gente está na região celestial e tem hora que a gente está no mundo que jaz do maligno. Existe um estudo que mais para frente eu posso trazer para vocês, explicando como viver a plenitude do reino de Deus já aqui na Terra. Porque o reino dos céus, ele já está na Terra. Mateus 4, o Senhor fala assim, é chegado o reino dos céus. Então, quer dizer, é por isso que ele ensina assim, quando você ora para que o reino venha. Ele fala que você é embaixador de Cristo. Então, se você se comportar como debaixo do governo de Deus, tudo que você quiser, você já pode ter. E aí você vai entender quando Cristo fala assim, se você dizer a este monte, se precipite ao mar, vai se precipitar. O que está acontecendo conosco é que nós estamos vivendo metade do evangelho. Então, o Senhor já te abençoou com tudo. Vamos lá? Olha o que diz o versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o Senhor já elegeu você e a mim já lá na fundação do mundo.
lá na fundação do mundo. Pastor, como que o Senhor nos elegeu para a graça? Vamos lá. Vamos lembrar o que é graça? Pega para mim lá uma água, tá dentro do freezer lá, rosinha assim. Eu vou te dar um exemplo de graça lá no jardim. Preste atenção, isso é revelação, isso é coisa forte. Isso não é coisa que você escuta em qualquer lugar, não. Isso é coisa de quem tem vida com Deus e estuda. Pastor, você tá querendo me dizer que Deus já revelou, Deus já manifestou a graça lá no jardim? Claro. Mas peraí, pastor, no Antigo Testamento não é só a lei? A graça não é só no Novo? É, mas o Senhor, ele pegou e manifestou a graça lá no jardim. O que é graça? Favor imerecido. Presente que eu não mereço, mas eu recebo. O que Deus deu para Adão lá no jardim? Deus deu domínio, deu animais, deu a terra, deu tudo. E o que Adão fez para merecer isso? Nada, irmão. Então, a graça, ela é manifestada lá dentro do jardim. Nós chamamos isso de ufania. A presença real de Deus em alguns lugares, sem mesmo ainda o homem saber. É por isso que ele nos elegeu para a graça lá na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus fala assim, eu vou criar a terra porque eu quero colocar um homem. Mas o que esse homem fez para merecer? Nada. É o meu amor incondicional por ele. Irmão, isso é forte, não é qualquer um que entende, não. Você não vai ouvir isso por aí, não. Então, Deus manifestou o seu amor para nós aqui, ó, nele, antes da fundação do mundo. 1:5. Estamos olhando versículo por versículo. Tenha paciência comigo que o negócio vai melhorar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu já escutei pessoas falando assim, tô lendo a Bíblia pela 30ª vez. E se pedir para ele explicar isso aqui, ele se enrola todo. É por isso que não adianta você ler a Bíblia 500 vezes. A Bíblia tem uma promessa de quem lê e medita. Lê, meu irmão, você pode ler 300 vezes. Mas se você não meditar, meditar é entender ela, buscar a revelação dela. Olha a revelação desse versículo. E nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha a palavra que eu grifei aí, ó. Predestinou para filhos da adoção. Aí alguém fala assim, peraí, então nós cremos na predestinação? Não, isso é uma aula para um outro dia. Esse negócio de predestinação aí é coisa de quem não sabe ler a palavra de Deus. Mas, ó, predestinou. Para ficar mais fácil, olha o que eu coloquei para você embaixo. Eu separei a palavra predestinou e coloquei pré mais destino. Ou seja, antes mesmo de eu e você nascer, o Senhor, ele já nos deu um destino. Ou seja, para nos adotarmos como filho, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Então, quer dizer, a palavra predestinou aqui está dizendo pré, antes. Antes mesmo do seu destino, o Senhor te elegeu para ser filho de adoção. Porque o filho é Jesus, mas nós somos cordeiro da promessa. Então, nós agora também podemos ser filhos por adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é isso, pastor? O que é beneplácito da sua vontade? Vamos lá. Beneplácito. Anote aí. Isso é importante você anotar. Demonstração de consentimento ou aprovação, autorização. Ou seja, quando o Senhor sonhou conosco e ele saberia que seria filhos e a ordem era para encher a terra, então ele nos deu o destino.
para ser filhos de adoção. Ou seja, ele consentiu, ele aprovou, ou seja, ele autorizou conforme a sua vontade. Então, é o que eu estou falando para você, não adianta você só ler por ler. Você precisa, então, meditar. Então, beneplácito, demonstração do consentimento de Cristo. Ele te adotou, ele te predestinou para isso daí. Vamos lá? O 6 é fácil. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O que significa isso? Para o louvor e glória da sua graça. Ele nos tornou reconciliáveis. Adão caiu, Adão pecou, eu pequei, você pecou, nós não merecemos, mas nós precisamos. Então, através da sua graça, através do seu louvor, ele nos tornou agradáveis. Ou seja, ele nos tornou reconciliáveis. Você quer que eu te dê um exemplo bonitinho? E as irmãs vão entender isso. Você que é mulher que está assistindo essa aula, ouvindo essa aula, você vai entender. Mas você também, varão, homem de Deus, vai entender. Reconciliáveis. Pensa que o teu marido foi fazer um serviço. E ele foi com uma calça que ele não deveria usar. Meu Deus do céu. Ele resolve mexer com tinta naquele dia. Ele mexe com graxa naquele dia. Graxa, não é graça não, é graxa. Ele chega lá, tem um irmão cavucando uma terra lá, e ele resolve cavucar a terra para ser bondoso com o irmão. E a hora que a irmã olha naquela calça que ele usou, ela fala, meu Deus, essa calça tem que ir para o lixo. Não dá para usar de novo. O varão sai lá do serviço e fala, essa calça, a hora que eu chegar lá, a mulher vai falar assim para mim, ó, eu não coloco a mão nela. Vou jogar ela fora e você vai comprar outra. Olha a tua mente abrindo num versículo que eu estou explicando para você. Para o louvor e glória da sua graça. Ele nos fez agradáveis. Aquela irmã pega aquela calça toda suja, coloca de molho e esfrega, coloca de molho, lava. Aí aquela calça fedida, suja, o que ela se torna de novo? Agradável. E aí, então, ela se torna, então, reconciliável. Você fala, ô varão tribuloso, aqui, ó, eu limpei a calça, mas se você sujar ela de novo, nós vamos ter que conversar. Irmãos, Cristo fez isso com nós, por louvor e para a glória dele. Nós estávamos sujos no pecado, e ele nos trouxe agradáveis de novo, com um bom cheiro, ele nos limpou. Consegue entender? Isso é revelação da palavra de Deus, irmãos. Tá? Vamos lá? Eu acho que todo mundo entendeu. Esse versículo lindo, versículo de número 7, 1:7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Vou ler de novo, versículo 7, Efésios 1:7, em que temos a salvação pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Vamos entender esse versículo? Vamos compreender esse versículo? Diz assim, então, ó, olha o que diz Colossenses 2:14. Pega aí, Colossenses, pega a sua Bíblia, não vou colocar tudo no telão aqui não, senão você vai dormir, você vai cansar, então mexe os dedinhos aí. Você que está com a Bíblia, pega a Bíblia. Você que está com o celular. Efésios, Colossenses 2:14. Para nós entendermos o que diz o versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O que diz Colossenses 2:14? Olha aí na sua Bíblia. Efésios 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
É isso que está escrito aí? Então significa que a redenção pelo seu sangue, a remissão significa pagar qualquer tipo de ofensa, segundo as suas riquezas de sua graça. Lembra que nós lemos no começo que a salvação é pela graça, não é pelas obras? Então, por que é pela graça e não é pelas obras? Porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Então, ele riscou a cédula, ou seja, uma promissória. Quem é do tempo mais antigo lembra que é promissória. Até hoje o pessoal usa promissória. Então, eu vou vender um produto para você, tá? Então, você fica me devendo. Assina essa promissória aqui. Então, o que Colossenses 2,14 está dizendo? Está dizendo que toda promissória, todo cheque sem fundo, ó, gente, lembra do cheque sem fundo? Todo cheque sem fundo, toda promissória, toda dívida que nós tínhamos, que era contra nós, ela tirou de nós, cravando na cruz. Então, quando Cristo morre, ele abre a graça, o evangelho da graça, para você poder ser salvo, para eu ser salvo, né? Tem gente ainda hoje que fica achando que a graça, ela serve para ele não pagar a conta, né? Vai lá, compra do irmão. Eu tenho dó de irmão que vende as coisas. O irmão vende lá um negócio, não pega nem uma promissória. Não, é crente, né? Estou vendendo para crente, né? E aí, não paga. Daqui a pouco nem olha mais na cara do irmão na igreja. Não o que vendeu, porque o que vendeu tá digno, né? É o que não paga mesmo. E aí, daqui um pouco, fica tão sem graça que o irmão que vendeu chega assim e fala assim, ó, irmão, quer saber? Você não me deve mais. Ó, não me deve mais. Aí o tribuloso tem coragem de ir na igreja e dar testemunho dizendo, irmãos, eu tinha uma dívida e Deus pagou por mim. Ah, irmão, por favor, vai. A única dívida que pagou para você foi o sangue de Cristo lá na cruz. Aquilo que você compra aqui, você tem que pagar, irmão. Aquilo que você deve, você tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, a dívida lá de pecado, das trevas, essa Cristo pagou por você, tá? Agora que você deve, procure o irmão que você deve, irmão. A Bíblia fala assim, não devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. Se você quer dever alguma coisa, deva o amor. Vamos lá? Será que acabou aqui? Não, não acabou aqui não, mas eu fiz... Colossenses 2:20, olha na tela. Colossenses 2:20, olha na tela, acompanha comigo. Se, pois, estáis morto com Cristo, já está acabando nossa aula, irmão, está dando a hora. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenança como se viesses do mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu vou entrar no assunto aqui bem delicado, mas, por favor, me escute até o final, para não achar que eu mudei de ideia, para não achar que eu estou pregando evangelho falso. Por favor, me escute até o final. Então, vamos lá. Colossenses 2:20 está dizendo assim que qualquer coisa que a gente faz é doutrina de homem. Então, quando eu quero julgar alguém, porque você come isso, é porque você faz isso. A Bíblia fala aqui, Colossenses está dizendo que isso é doutrina de homens, a qual, na verdade, tem aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu não cheguei a pegar esse tempo, mas o meu pai, os pastores mais antigos, era pastores que, para ser considerado homem, tinha que ter bigode. Bigode. O meu avô, que por muitos anos pastoreou, o bigode dele, rapaz, descia até aqui embaixo, assim, ó. A gente tinha medo daquele bigode, sabe? Hoje em dia, bigode não é mais nada. Meu avô era de um tempo que, se não usasse chapéu, não era homem.
O homem, para ser homem, tinha que usar chapéu. A igreja tinha até os lugares para guardar o chapéu. Os homens acho que deixou de ser homem, porque ninguém usa mais chapéu. Por quê? Porque era doutrina de homem. Tudo que for doutrina de homem, passa. Agora, aquilo que não é doutrina de homem, não passa. Ela prevalece. Porque daí é princípio. Porque daí é vontade de Deus. Hoje, eu conheço homens que estão perdendo a sua família. A sua família está entrando em desgraça. A família não quer servir a Deus. A família... Por quê? Porque o homem e a mulher da casa quer colocar tanto peso sobre a família, mas não vive o verdadeiro evangelho. Calma lá. Calma lá. Me escuta até o final. Me escuta até o final. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é pesado. O verdadeiro evangelho você faz com alegria. O verdadeiro evangelho você faz de devoção voluntária, mas não para satisfazer a carne. Se eu criar um costume que é para satisfazer a carne, então esse costume vai passar. Mas se é para um costume para agradar a Deus, ele não passa. Tá entendendo? Vamos lá. Hipergraça. Heresia deste século. O que é hipergraça? A hipergraça, ela diz assim, que eu posso pecar, eu posso prostituir, porque Deus vai sempre me perdoar. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é coisa do cão. Isso é coisa do inferno. Não, fulano pode ir para prostituição, fulano pode roubar, porque na hora de morrer, o último fôlego, se ele é para ser salvo, ele vai ser salvo. Para com isso. Isso é heresia. A hipergraça diz que eu posso pecar quantas vezes eu quiser, que não tem problema. Não. A hipergraça, Paulo fala sobre ela. 2 Coríntios, capítulo de número 4, diz assim: no quais os Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, irmãos, o que acontece com isso? A hipergraça é aquelas pessoas que acham assim, não, ó, eu não sou religioso, eu não uso roupa, Deus não me salva por causa disso ou por causa daquilo. Eu posso fazer o que eu quiser, isso é hipergraça, isso é heresia, porque o Deus deste século cegou. Só que tem o lado contrário. Tem o Deus desse século tá cegando muito servo de Deus. Como assim cegando muito servo de Deus? Tem gente que acha que ele tem que ser religioso demais. O que é ser religioso demais? É ele pegar e achar que só a roupa vai salvar. Tem gente que a mulher pode ser uma prostituta. Por favor, escuta o que eu vou dizer. Tem gente que se a mulher for prostituta, mas se ninguém souber que ela é prostituta, porque ela vai na igreja com o cabelo arrastando no chão e com saia, essa daí vai ser salva. Isso é ser religioso. Porque o verdadeiro evangelho, ele não olha só por fora, ele olha por dentro. O verdadeiro evangelho, ele não olha só por dentro, porque tem gente que fala assim também. Deus só quer o coração, hipergraça. Então, no dia que Cristo vir, tem que pegar só o coração, arrancar e entregar, porque o resto tem que queimar. Não presta. Então, o verdadeiro evangelho é o que olha por dentro, mas que olha por fora. O evangelho, ele é completo. Agora, o evangelho não é por obra. Tem gente que acha assim, ó, eu posso falar o palavrão que eu quiser lá fora, mas quando eu estou engravatado, quando eu estou com a minha Bíblia debaixo do braço e falando com uma voz diferente, Deus me perdoa. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. Tem gente que está perdendo a sua família para Satanás porque está vivendo o evangelho falso. Tem gente que está perdendo a esposa porque está vivendo o evangelho falso. Tem gente que está perdendo o marido porque está vivendo o evangelho falso. Tem gente que está perdendo os filhos porque quer pregar o evangelho que não vive. E aí Paulo fala, o Deus deste século cegou o entendimento. Por quê? Porque está preocupado com o que come, está preocupado com o que veste, está preocupado se é dizimista, está preocupado se é isso, está preocupado se é aquilo. Isso é ser religiosidade demais.
Pastor, o que você está querendo dizer? Então não precisa ser dizimista? Não, você não precisa ser dizimista. Calma lá. Pastor, eu não preciso ser ofertante? Também não. Pastor, eu não preciso usar uma roupa decente? Também não. Você não precisa, mas você pode. Por que eu não preciso? Porque eu não sou mais escravo. O escravo ele é obrigado a dizimar. O escravo é obrigado a falar só o linguajar que o servo dele quer. Você já viu já um policial quando pega um bandido? E o bandido olha para ele e o bandido tem que chamar de senhor. Senhor, senhor, senhor. Não olha para mim, olha para o chão. É porque naquele momento ele está sendo humilhado. Então, aquele que é obrigado, ele é escravo. Mas aquele que ele é livre, ele dá. Quem é livre, dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, quem é livre, ele não é obrigado a dar o dízimo, mas ele dá por amor. Aquele que ele é livre, ele não usa uma roupa decente porque ele é escravo, ele é obrigado. Não, ele usa uma roupa decente porque ele entende que ele está representando o evangelho de Deus nesta terra. Agora, muitos pastores, quando vão pregar, ele prega isso como algo obrigado, prega isso como algo que é para salvação. Está pregando errado. Perde filho, perde esposa, perde todo mundo. Nós precisamos entender o que realmente é a graça. Pastor, o que é a graça? Olha aí o que é a graça. A graça, ela nos dá a oportunidade de nos tornarmos participantes do plano original de Deus, uma vez que nós pecamos e perdemos. Eu vou repetir. O segredo está agora aqui, ó. Presta atenção. A graça nos dá a oportunidade de nos tornarmos participantes do plano original de Deus, uma vez que nós a perdemos. Romanos 5,12. O que diz Romanos 5,12? Nem eu tenho ela aqui, deixa eu procurar aqui. Mas fala que nós somos destituídos. Pega aí, Romanos 5,12. Esse é o último slide para você entender o que é graça e o que é reino. Romanos 5,12. Pega aí. Romanos, livro de aos Romanos. Romanos. Por que Romanos? Porque foi escrito aos irmãos que estavam em Roma. Aos Romanos. Estou indo devagar aqui para você também achar aí. Pega a sua Bíblia, irmão. Você precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Você precisa ter o hábito de folhear a Bíblia, de saber onde está o Novo Testamento, onde está o Velho Testamento. Se Mateus é do Novo, é do Velho, né? Se o livro de Enoque tem ou não. Você sabia que existe o livro de Enoque? E com certeza você não leu o livro de Enoque. Sabe por quê? Porque ele não está aqui. Mas ele existe, o livro de Enoque. Um dia eu vou recomendar você ele para ler. Romanos 5,12. O que diz Romanos 5,12? Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso daqui para você. Olha para mim. Romanos 5,12 está explicando que através de um homem entrou o pecado no mundo. Você precisa agora linkar isso, irmãos. Como linkar isso, pastor? São dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele ensina que existe um reino que ele deu para Adão e Adão perdeu. Através de Romanos 5 diz que Adão trouxe o pecado para o mundo. Para que serve o evangelho da graça, então, pastor Silas? O evangelho da graça serve para o Senhor tirar você deste mundo de pecado, esse mundo de trevas, e trazer para a maravilhosa luz, e começar agora a ser um cidadão do céu, a viver uma cultura do céu, a viver uma cultura do reino de Deus, uma cultura do governo de Deus,
que será de novo implantado, será recuperado e vai descer para a terra. A graça só serve para uma coisa, para tirar você do mundo e ter o direito agora, através de Cristo, a ser chamado filho de Deus. É só para isso e mais nada. O problema é que hoje os pastores só querem pregar a graça. Quer que a igreja viva debaixo da graça. A graça é que se você pecar de novo, ele diz, se você pecar de novo, você tem que lembrar. É para lembrar que você tem um advogado. Mas não é para todo dia você ficar batendo na porta do advogado. Porque se você se tornar um cidadão do reino dos céus, se você agora estava nas trevas, através da graça veio para o reino dos céus, a partir de agora você vive debaixo de um reino, que tem um rei, que tem um reino, que tem uma cultura do céu, que tem uma cultura do reino, e você faz parte da família real. Você não precisa todo dia bater na porta do advogado, porque agora você está debaixo de um reino dos céus. Irmão, isso é forte. Agora, o que todo mundo está pregando? Todo mundo está pregando de um evangelho da graça. E a graça vira uma graça barata. Uma graça que é para ser uma ponte, não uma rodovia. E veja bem aqui, ó, entenda. O reino, acho que é melhor aqui, né? O reino estava aqui. E ele continua aqui na frente. Mas alguém quebrou a ponte. Ei, alguém quebrou a ponte. Tinha uma ponte. Adão quebrou a ponte. A graça serve para isso, ó. A graça serve para isso. Para construir o caminho. É só uma ponte, não é um meio de vida. Agora nós estamos pregando que a graça é um meio de vida. A graça é um meio para você ser resgatado das trevas para a maravilhosa luz. E agora você precisa se comportar como um cidadão dos céus. Ah, Jesus, como isso é forte. Então aí, ó, entenda. Entenda. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. A graça nos dá a oportunidade de nos tornarmos participantes do plano original de Deus, uma vez que nós a perdemos. Romanos 5,12. Então, na graça, você não merece, mas você precisa. Anote isso. Na graça, você não merece, mas você precisa. E no reino? O evangelho do reino. O evangelho do reino é o plano original de Deus e por meio da graça devemos viver e usufruir o que o reino dos céus nos oferece. No reino, você não precisa, mas você pode dar. Eu vou repetir. Reino é o plano original de Deus e por meio da graça devemos viver e usufruir o que o reino dos céus nos oferece. No reino, você não precisa, mas você pode dar. No reino, você não precisa, mas você pode dar. Voltando aqui para mim, então. Ô, Jesus, para encerrar a aula de hoje, vamos lá. Eu expliquei em poucas palavras o que significa o evangelho da graça. Para você concluir, para que serve a graça? A graça, ela é uma ponte para te levar para o reino da maravilhosa luz. A graça não é um meio de vida. A graça é uma ponte que te traz para te colocar na posição de voltar a ser herdeiro das coisas. A graça te traz para você voltar a conquistar o domínio de que foi roubado de Adão. A graça não é para você viver pecando, irmão. A graça não é para você viver no mundo das trevas. A graça é só para trazer você, porque você não merecia, porque você não podia, mas pela graça ele trouxe você. É por isso que em Levítico, capítulo de número 4, diz que todo homem que pecava precisava levar um cordeiro. E o cordeiro precisava ser imaculado. E o sacerdote olhava, tá bom, esse cordeiro tá bonito, então você vai ser perdoado. Imagina, pergunte a você mesmo, se ainda precisasse matar um cordeiro para toda vez que você pecasse, você tivesse que ter um cordeiro para levar para o sacerdote,
Você poderia me responder quantos cordeiros você já teria sacrificado? Quantos cordeiros você já teria sacrificado se você tivesse ainda vivendo na lei, para os seus pecados ser perdoado? Ah? Não precisa mais do cordeiro. Porque o evangelho da graça rompe essa tradição da lei, coloca Jesus como o verdadeiro cordeiro imaculado, que dá a sua vida por mim e por você. E a partir de agora, é ele que deu a sua vida por nós, trazendo agora nós para o evangelho do reino. Então nós precisamos entender que o governo de Deus vai ser restaurado. Agora, o problema de tudo, qual é o problema? Nós estamos perdendo tempo com o quê? Para decidir quem vive o evangelho da graça. Para ver quem é mais perfeito. Para ver quem é mais bom. Nós estamos perdendo tempo. Em vez de pregar o verdadeiro evangelho do reino, você sabe o que nós estamos fazendo? Eu fiz muito isso, não faço mais. Vamos fazer a chave da vitória. Porque a chave da vitória, Deus vai dar tudo o que você quer. É só você aceitar ele. Vamos fazer a campanha das muralhas de Jericó, porque no 7º elo da campanha, as muralhas vão cair. Vamos fazer a campanha do Salmo 91, porque aquele que se refugia debaixo da sombra do Onipotente vai descansar. E nenhum mal vai chegar na sua tenda, e aí vai. Qual que é o problema de tudo isso? Nós estamos vendendo uma hipergraça. As pessoas até vêm. O fruto vem, mas o fruto ele não permanece. O Senhor disse que ele trouxe nós para darmos vida e vida com abundância. E o fruto que vem, tem que acontecer o que com o fruto? O que diz a Bíblia? O fruto tem que permanecer. Se eu fosse, João 14, isso mesmo, o fruto, porque você tem que dar fruto e o fruto tem que permanecer. Se eu fosse colocar todo mundo que eu trouxe para a campanha, que veio na igreja, eu tinha que ter construído já um prédio já de 8 andares para caber todas as pessoas. O fruto não permaneceu. Sabe por quê? Porque eu me iludi. Eu preguei o evangelho da graça. E eu tirei o valor da graça. Eu fiz a graça virar uma graça barata. Hoje nós precisamos entender que o evangelho da graça nos traz para maravilhosa luz e precisamos viver nas regiões celestiais, porque Efésios 1 diz que ele já nos abençoou com tudo, nas regiões celestiais. Aí você vai entender, e eu preciso encerrar. O que acontece? O camarada vem para a campanha, ele vem na região celestial, e quando ele está na região celestial, ele chora, ele se humilha, ele aceita Jesus, aí Jesus dá algo para ele, dá emprego, dá um carro, dá a resposta, porque ele está na região celestial. Pega essa, pelo amor de Deus, abra sua mente no que eu estou explicando agora. Ele vem na região celestial, ele vem na casa de Deus. Ele se humilha, ele chora, ele pede perdão, ele está na região celestial. E quando ele está na região celestial, aí ele pega tudo, porque tudo, é tudo na bênção na região celestial. Mas quando ele volta em casa, ele não permanece. Ele bate na mulher, ele xinga a mulher, ele humilha a mulher chama o homem de tribuloso, chama o homem de tudo quanto é coisa, ninguém ama mais ninguém. Saiu da região celestial, o fruto não permaneceu. Ele volta ao governo das trevas. Agora, se ele entender que ele está debaixo do governo de Deus, reino de Deus, espera aí, eu preciso dar fruto. E fruto com abundância. Eu espero que você esteja entendendo. Olha o que diz, e esse é o último versículo da noite e vou encerrar. 1 Coríntios 4:20. Abra aí, 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. Parece que a minha Bíblia não tem Coríntios. Ah, tem. 1 Coríntios 4:20. Deixa eu ver se eu tenho na tela compartilhada aqui. Acha aí, 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. Isso aqui não é a última tela. Por que não quer trocar? 1 Coríntios 4:20. Ah, era a última tela mesmo. Ok, tudo bem, não tem problema.
Acha aí, 1 Coríntios 4:20. Todo mundo achou? 1 Coríntios 4:20. Você que está assistindo a aula, sou o pastor Silas Quirino. Eu represento o seminário, a Missão dos 70, e hoje eu estou falando sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino de Deus, ok? Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino de Deus. 1 Coríntios 4:20 para encerrar a aula. Olha o que diz, acompanha comigo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Gente, grifa isso, pelo amor de Deus, na sua Bíblia. Coloca vermelho, amarelo, verde, para você nunca mais perder esse versículo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Escuta essa, é forte. É para encerrar. Quem vive o evangelho do reino não vive de palavra. Irmãos, porque eu sou um homem bom. Não, porque eu sou de aparência boa. Virtude. Entra no dicionário e vê o que é a palavra virtude. A palavra virtude, ela é... Deixa eu achar aqui, porque eu anotei isso. Palavra virtude. Se eu não achar, eu vou colocar de novo. Cadê? Tem aí? Aqui. Vamos lá. Qualidade de virtude. Vamos lá? Aquele que é correto, aquele que é bondoso, aquele que tem vista da moral, aquele que tem comportamento social adequado. Virtude, aquele que tem excelência, aquele que tem conduta, aquele que tem dignidade. O que te lembra isso? Frutos do Espírito, irmão. Longanimidade, bondade, amor. Quem vive o reino de Deus tem que ter essa virtude. Isso não é opcional. É como eu dizer assim, eu estou vivo, mas eu sou rebelde. Eu não vou respirar. Peraí, deixa eu tampar o cuí, deixa eu tampar. Deixa eu dar um jeito de não respirar. A pessoa que está debaixo do governo de Deus e não tem virtude, aí você fala, pastor, mas ninguém tem. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que crescer de fé em fé, de glória em glória, até chegar o dia do quê? Perfeito. É por isso que a gente não ganha mais pessoas. É por isso que as igrejas fazem menos batismo, porque as igrejas estão vendendo um evangelho barato, falso. Em vez do próprio pastor pregar no púlpito, fica colocando pessoas de tudo quanto é jeito que você não sabe qual é a virtude daquela pessoa. Você sabe que virtude que você sabe? Aquele coloca no Facebook. Aquele coloca no Instagram dele. Mas você não sabe como é que ele trata a mulher dele. Você não sabe se os filhos dele caminham com ele. Você não sabe se é um homem que paga as contas e você coloca no púlpito. Mas você, que de repente cuida de igreja, e é para você que eu estou falando agora, você precisa ter uma vida de oração e procurar as virtudes de Deus. É um outro estudo, que é o quê? Vivendo a plenitude do reino de Deus, o governo de Deus. Queridos, isso é 50% do que entendeu o evangelho do reino e o evangelho da graça. Eu quero convidar você a estudar mais comigo até o final de dezembro de 2020, todas as aulas gratuitas, e é o tempo de aprendermos. Se você não assistiu o domínio, que é o reino, você precisa assistir a primeira aula. Se você não assistiu, agora é a hora de você colocar o seu e-mail, o seu telefone no bate-papo. No bate-papo, você coloca o seu e-mail completo, o seu telefone. Eu vou enviar a primeira aula e a segunda aula. Tá bom? Evangelho do Reino, Evangelho da Graça. Na próxima terça-feira, nós vamos trazer algo que não falamos ainda. Tudo para nós entendermos por que Deus resolveu fazer uma extensão do céu aqui na terra. Por que Deus resolveu não desistir do homem? Até porque tem algo maravilhoso. E essa eu falo e vou encerrar.
Quando Deus vê Noé, a Bíblia diz que ele viu Noé como um homem justo, como um homem temente a Deus. E por isso Deus manda Noé construir uma arca, não é verdade? E Noé constrói uma arca, leva 100 anos para construir a arca. 100 anos. E quando Noé... É isso, pode ir colocando nos bate-papo. Quando Noé entra dentro da arca, ele fica 7 dias. Tem um porquê desses 7 dias. Aí a Bíblia fala que veio um dilúvio. Veio um dilúvio. Um dilúvio. E todos que estavam fora da arca morreram. E quem que ficou? Noé. Quando Noé sai da arca, Noé recebe a mesma ordem que é dada para Adão. Noé, frutifica e enche a terra. Minha pergunta para você. Se Deus quisesse, no plano original, levar o homem para o céu, por que não levou ali? Ali era a hora, irmão. Porque, só a família de Noé tinham obedecido a Deus. Lá fora, todos os pecadores tinham morrido. Cara, se eu fosse Deus, eu falava, Noé, vem para o céu, meu filho, eu venci a batalha. Acabei com todo mundo que não queria me obedecer, ficou só você. Ah, mas sabe por que Deus não fez isso? Porque não era o plano original dele. E para você que tem dúvida, dizendo assim, não, mas um dia virá uma grande ira de Deus e terá que tirar, porque essa terra vai ser consumida pelo fogo. Tem que tirar o povo da terra, porque a terra vai ser consumida por fogo. Eu conheço um Deus que quando entrou 3 jovens dentro de uma fornalha, eles não se queimaram. Eu conheço um Deus que um rei jogou eles dentro da fornalha, eles não se queimaram. Então, fogo nunca foi problema para Deus, água também não foi. A ira de Deus veio sobre a terra na época do Noé, mas não precisou tirar Noé da terra. O Senhor só colocou Noé no lugar seguro. Quando veio a ira de Deus sobre o Egito, não precisou tirar o Egito na terra. Deus só deu um sinal. Esse é o spoiler da próxima aula. A próxima aula, eu se fosse você, eu não perdia. Olha, a aula acaba aqui agora. Está aberta aqui para você poder colocar o seu e-mail. E olha na tela que eu vou apresentar para você. Você que não conhece a nossa igreja, nós somos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Reformado. Nós temos um portal. Olha aqui o portal. O portal olha aqui em cima, igrejasreformadas.com. Esse portal existe há mais de 15 anos. Talvez você está conhecendo só agora. É porque não foi bem divulgado. igrejasreformada.com. Quem deseja fazer depois de janeiro ou quiser já começar, pode se inscrever na inscrição de teologia. Pastor, eu sou obrigado a fazer? É claro que não, ninguém é obrigado a fazer nada. Aqui nós temos a inscrição de teologia. O básico ele é feito em 3 partes, custa R$350. Você pode parcelar em até 18 vezes, ok? O que difere? Você que não quer fazer o curso pago, não tem problema. Você pode fazendo por aqui, eu vou fazendo gratuito. Mas quem faz ele pago recebe e-book, recebe vídeo, recebe toda uma coisa, porque existe uma estrutura por detrás. Tá bom? Mas você continua fazendo conosco aqui. Aqui tem as agendas dos lugares que nós vamos, as igrejas onde nós temos. Nós temos um trabalho na África agora também. E você pode acompanhar tudo pelo site igrejasreformadas.com. Tá bom? Gente, você que não deixou o seu telefone, o seu e-mail, por favor, coloque ali na tela. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus faça abrir a sua mente. Pastor, eu não entendi nada. Pode me procurar no meu WhatsApp, 44999631536. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja com todos. Eu vou deixar aberto aqui o link mais por 2 minutos, somente para você deixar... Gente, quem colocar o e-mail e telefone, coloca um nome. Eu preciso saber quem é a pessoa, tá bom? A aula está encerrada, você pode sair, ok? Vou deixar mais por 1 minuto e meio para quem quiser no bate-papo colocar
o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone para receber a primeira aula. Que Deus abençoe, querendo Deus, até terça-feira que vem nós estamos de novo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça a sua luz sobre você e que o amor de Deus, olha que lindo, a graça, começa com a graça, porque o amor imerecido, a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz, no nome de Jesus. Vou deixar aberto por mais 1 minuto e meio.